Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Opa, arrumando o tripé aqui. E aí, pessoal, tudo beleza? Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Aí, professor Mauro já está aí. Aí, agora sim, tudo no esquema. Então, pessoal, como divulgado previamente, nós teremos nossa live hoje. Eu tenho um convidado ilustre, uma lenda viva na área da educação física, um cara muito do bem, se é que eu posso falar um cara, né? Até falta de respeito falar isso, mas uma pessoa muito do bem, que eu tenho um respeito imenso, assim, já fui em vários cursos dele e hoje eu tenho a honra e o prazer de falar que esse cara é um amigo, que eu converso com ele com uma certa frequência, infelizmente só por rede social, pessoalmente nós nos encontramos somente uma vez, né? Que tem um currículo extenso, que só de falar do currículo dele aqui eu ficaria 3 dias falando aqui. Então vou chamar o professor Mauro aqui para a gente falar um pouquinho e vou deixar aqui ele mesmo. Opa, cadê o professor Mauro? Claro, cadê ele? Professor, tá aí, cadê o professor? Professor, se o senhor estiver por aí, você pode dar um alô? Aí, o professor tá aqui. Show de bola. Ah, meu Deus do céu, agora sim, hein? Antes de mais nada, beijinhos pro meu amiguinho pequenininho. Beijinhos pra ele. Ele tá demais o moleque. Hoje foi bom. E aí, professor, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Velhinho sabe que eu sou fator de risco. 69 anos, eu vou na varanda para fazer flexão de braço, para o peitoral não cobrir o umbilical, né? Porque se o peitoral cobrir o umbigo, tô liquidado. Aí o bicho pega, né? Aí pega. Então tá bom. Professor, antes de mais nada, quero dizer que é uma honra, viu? Ter a Obrigado. oportunidade imensa, assim, de fazer essa live com o senhor. De verdade, é uma honra para mim. Pessoal, tem uma história legal com o professor Mauro. Eu já acompanho o professor Mauro há algum tempo, assim, né? Já de curso, de palestra, de assistir, né? Logicamente. E aí, fomos no ENAF ano passado. Eu fui palestrar no ENAF em Belo Horizonte, né? É E verdade. aí, até então, eu só conheci o professor Mauro por rede social e nosso contato era muito pouco, né? E aí, quando eu chego no evento, no ENAF, quando eu vou no professor Mauro para me apresentar, para falar, oi, professor, Rafael, ele me vem e fala, oi, Rafael, prazer. Porra, aquilo dali eu já ganhei o meu congresso, tudo que... Então, assim, porra, é um cara, uma pessoa que eu admiro muito, viu, professor? Uma grande honra ter a Obrigado. oportunidade de estar aqui, viu? Obrigado, Hoje, querido. o senhor quer falar, quer se apresentar? Se apresente, fala do que Não, melhor se for falar, porque o currículo é quase uma bíblia. Se eu não. vou falar do currículo... Não, Rafael, é assim. Eu trabalho com educação física há 53 anos, né? Desde 67, né? E aí eu vim para a USP, né? Entrei com 17 anos na USP,
Aí fiz a USP, e aí eu terminei em 71, em 72 eu fui convidado para trabalhar na Faculdade de Educação Física da USP. Acho que fui o professor mais novo da universidade. Aqueles malucos lá, né? Acho que por falta de alguém ainda me chamaram lá, né? É assim. É que eu trabalhava com criança, né? Então tinha trabalho com criança, e o professor de Educação Física Infantil me convidou, né? Então eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com basquetebol e com criança. Então eu entrei na Faculdade de Educação Física da USP como professor de Educação Física Infantil. E fiquei lá durante 16 anos. Fiz mestrado, fiz lá fora do país, aí acabei brigando lá, saindo. Incompatibilidade de gênios. Tinha muito gênio lá, eu não era gênio. Então eu saí. Entendi. Bom, então, aí nessa história toda, né, Rafa, eu tive a oportunidade, de 53 anos, de trabalhar nos vários segmentos, né, em academia, em clube, fiquei 15 anos no Círculo Militar, trabalhando com ginástica coletiva, né, tinha lá 600 alunos, né, e lá que eu comecei Aí depois da universidade eu fui para a academia, estava começando a academia, eu trouxe a aeróbica para o Brasil, aí eu estava na USP, e fui chamado para trabalhar na academia. Aí falei, putz, eu falava, minha vez, pô, academia, o lar de louco, aqueles puta maluco lá empurrando, ferro, aqueles pula-pula, sem fundamento, aquela loucura toda. Mas em vez de jogar pedra, eu fui virar vidraça. Então eu fui trabalhar na Runner, tinha 126 alunos. E a primeira coisa que eu fiz lá, eu cheguei e falei, puta, que loucura, esse bando de... Aí eu chamei o Valdir Barbante, que você conhece? Conheço. Foi seu professor lá da USP. Sim. Chamei o doutor Khaled, que era médico formado em medicina e meu aluno na USP. Uhum. E chamei o professor Elias Proença, que era meu amigo, que é o preparador da Seleção Brasileira de Vôlei. E nós montamos o primeiro curso, primeira clínica de ginástica aeróbica da América Latina, levando a ciência para a academia. Legal. Aí, pô, tomei pedrada, né? Pá, cara, universidade, os caras da USP, pô, academia. Bom, isso era que ano, professor? Que ano que era isso? 1983. Tá, legal. E aí eu cheguei, a primeira coisa que fiz, vou montar um departamento de avaliação física. Aí fui falar lá com a Madil, com o Cadu. Ah, não, academia, não sei o quê. Aí eu chamei o Khaled, falei, Khaled, você é médico. Fui lá na USP, no FUNBEC, comprei lá os equipamentos de avaliação cardio do FUNBEC. Falei, você é doutor, você faz o negócio. Uhum. Contratei 3 professores, alunos lá da USP, o Tadeu, Paulo Aquiel, o Fernando Reco, e montei uma orientação de treinamento de corrida. O cara fazia avaliação, auge da aeróbica, e aí o cara tinha avaliação com o Dr. Khaled, monitorado lá, não sei o quê. Uhum. Então, e aí essa foi a minha entrada na academia. Então, fazendo a parte científica, levei a parte científica para a academia, que era terra de ninguém. Nessa primeira clínica, Rafael, nós juntamos lá 400 professores. Caramba. Isso em 84. Tá. Juntamos o que não lá. se faz hoje, né? Hoje você conseguiu juntar essa quantidade de pessoas. Hoje que a quantidade de professores é maior, você não junta, né? E aí a gente deu os fundamentos. O Valdir falava sobre teoria do treinamento, o Khaled falava sobre lesões, o Elias falava sobre técnicas de alongamento e eu falava sobre a pedagogia da ginástica aeróbica. Legal. E aí ficaram de fora 300 caras. Lotou o curso. Caramba. 3 semanas depois nós repetimos o curso para mais 300 pessoas. Que legal. Então nós assim preparamos. Então essa foi a minha historinha, né, de entrada no mundo da academia. Aí fiquei lá muitos anos e tal, e aí eu saí fora das academias e voltei, como tema é avaliação, eu voltei para a Runner, montei o Instituto Runner de Ensino e Pesquisa. Tá? Porque as academias não tinham avaliação e o dono da academia queria. Aí eu chamei o doutor Nabil Goraeb, médico cardiologista, ele pegou 20 cardiologistas e eu preparei 40 professores. E aí nós montamos 11 departamentos de avaliação física na rede Runner. Tinha, acima de 35 anos, fazia o teste ergométrico, monitorado, com 10 derivações, com os cardiologistas. E abaixo de 35, fazia o teste submáximo, protocolo de Astra, de na bicicleta, e mais os testes tradicionais. Então, os testes tradicionais. Aquele ridículo, flexão de braço, abdominal, o banco, aquelas tranqueiras todas. Rafael,
Durante 6 anos, eu dirigi um instituto que nós avaliamos 80 mil pessoas. 80 mil, tendo meu computador. 35 mil ergométricos. Muita coisa. Você tá maluco. Bom, aí, por que eu estou contando isso? Como é que eu fiz a revolução da avaliação? O cara saía da avaliação, uma puta avaliação, com gráfico, chegava lá na sala de musculação, o pessoal lá, jogava embaixo, iniciante 3 de 15. Aí, eu fiz um estudo vendo a aptidão cardiorrespiratória de toda a rede. O VO2, Rafael, variava de 17 mililitros a 55. Então, na rede runner, tinha cara muito bem treinado na parte cardio, com 55 deviações. E agora, o que me deixava triste, os coordenadores não iam no departamento saber o perfil do ingressante, os professores não se interessavam, e aí eu comecei a produzir ciência. Tá. Foram 10 trabalhos nos congressos de medicina esportiva, 3 trabalhos no American College, a gente publicou, um trabalho no Congresso Europeu. Então, eu provei que era possível fazer ciência numa academia, fora da universidade. Afinal, né, do ponto de vista prático, ninguém estava usando aquilo dali, né? Nada. Aí, não usa nada. Aí, eu cheguei porque é o seguinte, saí fora, fechei o departamento e pedi demissão. Só estou ganhando dinheiro. Então, joguei tudo para o espaço. Aí eu fui estudar, aí quando eu fui estudar na clínica do Cooper, eu tive 5 vezes na clínica do Cooper. E aí eu descobri a avaliação qualitativa. O Cooper, Dr. Cooper, em Dallas, na clínica dele. Show. Ia lá e ficava internado, ficava 10 dias lá, conheci ele pessoalmente, participei então fiz formação em biomecânica lá, envelhecimento, eu estudei na clínica dele. Legal. E avaliação qualitativa. Show. Aí aquele me deixou doido. Falei, pera um pouquinho. 1 minuto de flexão de braço, abdômen, que porcaria. Aí eu tive acesso ao AFMS, fiz a formação lá. Voltei para o Brasil, tal, o pessoal da Companhia Atlética me chamou, e eu treinei 680 professores do Brasil inteiro, eu e meu filho Rafael, nós treinamos no Brasil inteiro para implantar o FMS, Functional Movement Screen. Uma avaliação muito boa, mas tinha uma régua, quem teve que mandar fazer aqui, e alguns testes que eu vi que para a população comum não funcionava muito bem. O afundo inline em cima da régua, a extensão de cotovelo na posição da testa, enfim. Aí eu falei, chamei o Rafael e falei, filho, vamos estudar isso aí direito? Aí comecei a levantar a bibliografia. Levantar testes, o Brumit, Rinsky, aí eu fui vendo o que tinha na literatura. A American Conscious Exercise, o National Academy of Sports Medicine, eu fui levando os caras que falavam sobre avaliação qualitativa. Aí fiz um levantamento e criei um sistema novo de avaliação. Voltei na RAN e falei, tem uma proposta nova, diferente. Arranca aquela porcaria, vamos fazer agora coisa para valer. Vamos filmar os alunos, vamos fazer que agora chama coaching, né? Coaching isso bonito. Aí. É o coach, é o coach, né? Vocês são meio bonito que eu sou velho, eu sou raiz, viu? Eu sou raiz. Eu falo assim, quer treinar? Faz agachamento terra, supino e afundo. E não enche o saco. Eu sou dessa também, professor. Não fiquem vendo. Bom, aí, Rafael, a gente conseguiu implantar o sistema. O cara ia, a gente filmava o aluno, perguntava o que ele queria. Aí eu comecei a estudar déficit de movimento. Usei testes globais da literatura, 9 testes. Aí eu vi que faltava um teste, que muita gente fazia no passado, muita gente fazendo a fundo, muita gente fazendo avanço, e não tinha critério. Aí eu chamei o Rafael, falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu vi que um cara tinha dado uma sugestão de fazer esse teste, mas sem critério, sem normatização nenhuma. Aí eu peguei e falei, vamos estudar isso aí. Aí começamos a filmar, avaliei 4.000 pessoas. E fomos filmando, e aí sistematizamos, aí fechei a avaliação, que são os 10 testes, testes qualitativos e quantitativos. Show. Aí nós fizemos o avanço a fundo, normatizamos e tal, e aí aos 64 anos, a ciência é muito complicada, né? A prática, aí fui fazer doutorado, viajei 28.000 quilômetros, com 64 anos, eu e minha esposa, para validar meu teste de afundo. Né? Aí eu validei o teste do afundo. Bom,
Então, em resumo, essa é a história. E eu percebi, né, Rafael, assim, que infelizmente as academias prescrevem treino sem uma avaliação prévia. E quando faz, usa testes inadequados. Ou usa testes, ok, um teste de VO2, de limiar, de um RM, teste de lactato, são muito bons. Mas às vezes não ajuda muito a prescrição do treino. Testes objetivos, né? Às vezes falta um teste qualitativo, né? Isso, aí eu comecei a estudar, né, a validade, e eu vi um trabalho do Brad Sheffield, no doutorado, onde ele dava ele sistematizou o teste de agachamento. Ele deu uma orientação sobre os padrões. Eu tinha visto o teste de Hensky, aí eu fiz outro, aí eu formatei o teste, o agachamento overhead com a barra, né, que é o primeiro teste, é um teste global, fantástico. E, para nossa surpresa, a gente viu, Rafael, que olha, eu diria assim hoje, 80% de quem entra numa academia não tem, ele tem força, ele pode fazer 15, 20 repetições, sim. Ele tem força de resistência, mas não tem controle, estabilidade, mobilidade para realizar o agachamento. O agachamento, tá? É um dos movimentos mais básicos realizados pelo ser humano. Né? E todo mundo que entra na academia quer ter o desejo. E eu diria assim, baseado em experiência, baseado em testes, 80% não deveria fazer o agachamento livre. Mas não, ele tem que sentar e levantar. Senta e levanta do banco supino. Mas eu preciso ensiná-lo, eu preciso corrigir o movimento em função dos aspectos cinéticos e cinemáticos. Show. Então, em resumo, essa é a história, né, Rafael? Da avaliação. Essa é a história, muita história no caso, né? Isso porque fez um resumo monstruoso. Mas, professor, olha só, aproveitando o que o senhor falou, que o senhor fazia avaliação em 84 e que ninguém na musculação olhava isso para prescrever nada. Você fazia avaliação melhor do planeta, ia lá e quando ia para musculação virava um 3 de 15 para todo mundo. Só voltando um pouquinho, eu introduzi a avaliação em 84, mas era aquela avaliação mais cardio e de composição corporal. Nos anos 2000 e pouquinho, foi que nós introduzimos a avaliação física nas academias. E que a turma da musculação, obviamente que não chegava para eles na época, depois sim. Na segunda fase, sim. Na segunda fase, chegava para o professor de musculação. Eu tinha o aluno filmado, ele podia ver o filme do aluno e chegava para o professor da musculação os déficits, encurtamento de sólio, estabilidade de lombar, pouco. Ele olhava aquilo, jogava debaixo da coisa e vamos para o famoso 3, intensidade baixa, volume alto. Sim, e aí vem minha pergunta meio que filosófica, talvez, professor. O senhor não acha que esse negócio da prescrição do treino sem olhar a avaliação é meio que um vício e isso acaba sendo meio atemporal, não? Porque eu vejo isso até hoje, professor. O pessoal, às vezes, eu tenho sem ser uma avaliação do formato que o senhor oferece, né, que o senhor tem a expertise, essa avaliação multifuncional. Mas eu tenho uma grande amiga que ela é dona de uma empresa de avaliação, que ela cria um sistema de avaliação para a academia. E ela fala, Rafa, a maior dificuldade não é a avaliação a gente consegue implantar, fica tudo lindo. Pega aquele relatório, aquele monte de coisa, o professor parece que não faz questão de ler aquilo dali, extrair o máximo daquilo para conseguir prescrever o melhor treino para o aluno, sabe? E aí vem a pergunta, será que isso não é um problema da avaliação ou será que é um problema do professor, preguiça realmente? Entende a pergunta? Sim, é perfeito, Rafael. São os dois. O primeiro é assim, nós precisamos ter testes significantes e que mostrem ao professor de musculação como ele pode ajudar o aluno, que dê informações significantes para ele. Então eu preciso ter uma relação. Infelizmente veio a coronavírus agora, mas eu implantei recentemente o modelo que eu acredito, baseado em tudo que eu vi. Na Academia Megafit, a gente implantou, no último mês, eu cheguei a avaliar 50 alunos, e aí veio a desgraça, ou veio sei lá o quê. O que a gente fez? Todo aluno que entra, ele passa pelo avaliador, que poderia ser o professor de musculação. Esse é um outro modelo que eu tenho, que é dar uma função pedagógica para o professor de musculação. Porque o professor hoje ele fica lá, ele passa, tá tudo bem? Ah, tá, ok. De vez em quando ele troca o pino, ajuda, posso te ajudar? Aquela história. Sim. Então,
Nós precisamos fazer uma reengenharia. E eu tenho os modelos. Então, um deles é o seguinte. Tem o professor, o avaliador. Então, o aluno chegou, ele faz uma anamnese simples, objetiva, e 4 perguntinhas que não pode faltar. Qual o seu objetivo? O que você quer da academia? O que você quer? Segundo, quanto tempo? A média é 3 a 5 meses. E 70% é externo. Aquilo que a gente já sabe. Sim. Terceira pergunta. Você está contente com o seu corpo? 100% não. Eu pesquisei 17 mil pessoas. A nota que as pessoas dão para aparência física, que é autoimagem, é 5,5. 5,6. Caramba. Então eu já tenho um indicador. As pessoas estão descontentes com a aparência física. E é gente bonita, viu, Rafael? Nego forte da 5,5. Não é da Praça da Sé, não, é nego que está entrando na academia. Tá. Não é nego lá do Mercado Municipal de Belo Horizonte, não. É nego que está na academia. Sei como é que é. Bom, aí vem a seguinte pergunta. Está contente com o corpo? Não. Que nota você dá? 5,5? Aí vem a pergunta matadora. Matadora. Que parte do corpo você gostaria de mudar na academia? Já que você está descontente com o corpo. Sim. Você não está descontente com o intelectual. Sim. Então eu tenho que chegar na dor do cara. Aí os caras dizem assim, bom, a gente já sabe. O que o homem quer? Bração. Peito e bíceps. E barriga. Isso. Ele não quer gastroquinêmio, que foi fantástica a sua live de gastroquinêmio. Ele não quer aumentar a panturrilha. Ele quer aumentar o bíceps, porque a panturrilha, o que quer? Ele é sabirila, perna de sabiá e peito de gorila. Entendeu? O cara põe a calça jeans e tá resolvido. Tá resolvido. E aquela calça justa que o colchão fica grande e as canelinhas de sanhaço, né? Pronto, resolveu. Entendeu? Isso mesmo. Aí as mulheres, Rafael, o que as mulheres querem? Em geral, colchão em geral. E bundão, e barriga. E barriga. Eu digo assim, mulher resolve peito não é com supino, é com silicone. Mulher fazendo supino é só bodybuilder. As menininhas ficam com o peitoral menor encurtado, que ela é cifótica, com o peitão. Mas não tem peitoral menor. Não Sim. tem. É cifótica. Então, aí eu já tenho o plano estratégico. Internet. Quem que quer... Tá tudo bem? Tá escutando? Agora voltou. Rafael, quem que quer corpo perfeito? A gente precisa ser, não pode ser mais realista que o rei. Quem quer corpo perfeito é o bodybuilder. E é o cara que sobe no palco. Você pega vários bodybuilders, o menino que quer ser musculoso, ele é desproporcional. Sim. Ele é assimétrico. E ele está feliz da vida. Então, o que eu vou falar aqui é um absurdo pedagógico, mas é real. Tá. Então, por que é que se um aluno... Isso eu perguntei, e estou fazendo isso. Se um aluno que chega na academia, e eu tenho de 3 a 5 meses para encantá-lo, e esse cara quer treinar braço, peito, costa, abdômen, por que nesses 2, 3 primeiros meses eu vou dar treino completo para ele? Vou fazer uma ficha de adaptação para quem é iniciante, que demora 1 hora para passar o corpo todo. Quando o cara chegou na perna, já esqueceu o pulei alto. Eu sei que o corpo precisa trabalhar de forma proporcional, simétrica. Tá. Só que o povo é assimétrico. Então, eu preciso ir na dor dele. Nos primeiros meses, nas 8 semanas, montar um treino que eu vejo o objetivo dele. É aí que entra a avaliação, sabe, Rafael? A avaliação vai mostrar a necessidade. O que ele precisa. Ninguém entra na academia e diz assim, eu quero alongar o sóleo. É verdade. Ninguém entra na academia e diz assim, eu quero fortalecer o transverso do abdômen. Sim. Eu quero alongar o rotator interno, o subescapular. Não. O cara quer que o peito cresça, que a barriga fique trincada. Aí eu digo assim, ok, eu vou te quebrar o abdômen, mas eu preciso fortalecer o transverso. Eu preciso te dar estabilidade, senão você vai ter dor na coluna. Então, quando você agachar, seu tronco cai para frente. Então, a avaliação mostra o que ele precisa. Então, qual que é o melhor dos mundos? O objetivo do aluno que ele quer com o que ele precisa. Então, a avaliação multifuncional, ele mostra os déficits de movimento que
Aí eu pego e esfrego o filme na cara do aluno. Entendi. Ah, você não quer treinar? Olha teu carcanhar. Você vai cair de boca no chão, cara. Olha teu joelho. Você tem um valgo dinâmico. Não dá para fazer pliometria, né, que você precisa de uma estabilidade dinâmica, sim, se você não tem estabilidade de joelho. Sim. Então, o que eu sugiro? Que a gente faça um treino encantador. Para segurar o freguês. Entendi. Então, por exemplo, nas primeiras 8 semanas, se o aluno quer foco em peitoral e bíceps, o senhor desce a porrada em peitoral e bíceps. E aos poucos vai ganhando ele no treino de inferiores. É isso? Isso, claro. Por que não? Por que não? O que diz que não? Professor, por que... eu fiz uma live com o Denis Foschini. Isso, fantástico, eu vi. Vocês tomaram, eu acompanhei tomando uma cervejinha. Isso, bom, tá vendo? A live serviu para alguma coisa, veio de tomar cerveja. Mas olha foi só, fantástico. Obrigado, professor. O Denis me passou um dado que eu não sabia, né? Que 5% das pessoas que praticam exercício físico dentro da academia. De quem pratica, 5% está dentro da academia. E de quem entra na academia, somente 10% que permanece por mais de um ano. Então, veja, com esse dado ele é para ficar alarmante demais, porque a minoria da minoria consegue permanecer por mais de um ano. Ou seja, alguma coisa no processo de afetividade nesse primeiro ano está errado. Então, talvez o que o senhor está falando seja uma estratégia interessantíssima para você conseguir reter esse cara por mais tempo. Eu digo isso, eu posso dizer com certeza. E sabe de um detalhe, Rafael? 10% de quem compra um plano da academia não vai nem uma vez no primeiro mês. Ele paga e não vai. E tem mais um dado que eu vou dizer para você, que eu pesquisei. Os alunos colocam na academia objetivo. Eles querem resultados de 3 a 5 meses. E aí você pega assim, período de evasão de 3 a 5 meses. Então você tem de 3 a 5 meses para encantar o cliente. Se você encantá-lo, criar vínculos no sócio-afetivo e mostrar que você consegue. E tem mais um detalhe, Rafael, que as pessoas se esquecem. Por que eu preciso fazer um treino focado? Porque a média de frequência nas academias do Brasil é 8 vezes por mês. 2,5 vezes por semana. Então, se eu penso num treino de 5 vezes, tá fora. Tá fora. ABC, tá fora da curva. entendi. ABC não vai funcionar. Não vai. Então, o que vai funcionar é o treino A. E é o treino AA, focado nas dores do aluno. Entendi. Sabe? Então, se você tem um exercício multiarticular, sabe? Então, agora, se a mulher não quer fazer peito, por que eu vou dar peito para ela? Depois eu vou dizer, olha, depois que ela já confia em mim, depois que eu já encantei, depois que ela está feliz com a perna, ela tem que, na aula seguinte, quando ela for fazer xixi, ela não consegue fechar a perna, porque eu quebrei o adutor dela. Ah! Doeu. Ah! Doeu. É aquela dor prazerosa. Sim. Então nós precisamos quebrar paradigmas. A ciência é fantástica, é bonita. Agora, se você, eu tenho dados. Se o aluno tem lá, ele ficou 20 segundos na prancha. Não tem força de resistência isométrica. Tá. Isso vai interferir na estabilidade. Se ele não tiver controle neuromotor, o agachamento dele vai para o espaço. Uhum. Se ele treinar 2 vezes por semana, uma prancha ventral, lateral, prancha unilateral, 4 séries, ele ficou 20 segundos, é o máximo dele, ele não vai ficar 20. Eu vou trabalhar em 80% do potencial. Eu vou fazer séries de 16 segundos para fortalecer a cadeia anterior. E vou fazer 5 ou 6 séries. Faço 15, descansa 30, faz 15. Eu assino embaixo, rasgo o diploma. Se esse cara, em 10 treinos, não melhorar 50%. Isso eu testei. Então, entendi. A força de resistência isométrica aeróbia adapta muito rápido. Força hipertrófica, não.
Agora, eu preciso ir encantando para que eu tenha 16 sessões de treino, 32 sessões de treino. Eu não falo em semana, eu falo em número de treino. Treinos. Uhum. De treino. Tá? Porque o nego pode falar assim, eu tô 3 meses. Ele foi 5 vezes. Tá. Então eu falo assim, as adaptações ocorrem. 16 sessões. Olha, eu tenho dados de avaliação multifuncional com 16 treinos coletivos. Eu melhorei a mobilidade. O cara tinha ombro congelado. Ele fez 16 treinos em grupo. Melhorou o ombro dele. Porque trabalhou mobilidade. Então, Rafael, a musculação precisa fazer uma reengenharia. Agora precisa ter coragem. Precisa ter coragem. E culhão, desculpe a palavra, sim. E sustentação. Mas aqui você pode falar o que você quiser, professor. Pode Então, e eu tenho, Rafael, depoimentos de pessoas que eu filmei essa nova geração lá da Megafit. Todo aluno que for entrar lá vai passar pela avaliação. Todo aluno vai ser filmado. Aí eu já escutei assim, mas espera um pouquinho, mas fazer a avaliação do aluno demora muito. Ué, quando você quer um médico, você vai no SUS que atende por 15 minutos ou você vai no que você paga que atende por 1 hora? Então esse papo que a avaliação demora muito é picaretagem. Então a educação física precisa criar vergonha na cara. Falta na verdade, eu acho que todos valorizarem a avaliação e não falar que demora muito. É o caminho oposto. Assim, sem isso não tem como eu prescrever treino. Não tem. E vamos ser realistas, não tem como, realmente, né? Não tem como. É como você disse. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Não é? Aí o nego fala assim, aluno iniciante... Pera um pouquinho. Vamos entender esse papo de iniciante? Peraí. Eu posso ter um cara... O que é o iniciante? Ele está parado? E se ele foi um indivíduo ativo até 1 ano atrás? Ele parou, ficou sedentário. Então, não existe o iniciante, existe o inativo inexperiente, que não tem experiências anteriores. Agora, você pega um cara, pega uma mulher que fez balé, um cara que fez musculação há 15 anos atrás e parou. Então, ele é o inativo porque ele fez 15 anos de musculação e parou 15. A memória motora dele, qualquer que estuda aprendizagem motora, sabe que o movimento é aprendido, é memorizado e armazenado nos esquemas motores. By teoria de Schmidt, de Gentili. Estudo de Gentili, entendeu? Então, esse cara, a força dele está lá embaixo. Mas a consciência corporal... Isso. A técnica dele, quando você deitar esse cara no banco de supino, fala assim, supino, beleza, me dá só a barra que ele vai executar. Dá barra, isso. Então, eu tenho o inativo experiente. Então, o treino não pode ser o mesmo. Se eu pego um cara que entrou na academia e não tem experiência, ele vai cair de boca no agachamento. Entendeu? Então, nós precisamos mudar esse conceito. Sim. É o aluno inativo. Depois ele se torna ativo, depois ele torna, sei lá o quê. Mas, para mim, iniciante, intermediário, avançado é furado. Porque é um critério... muito simplista, baseado em temporalidade, não em experiência, não em funcionalidade. Então, precisamos rasgar algumas... Eu fiz uma pergunta, eu fiz uma live com o professor Charles Lopes, né, na semana passada, e eu fiz essa pergunta exatamente para ele, porque ele trabalha muito com pesquisa de volume de treino, né, professor? E ele trabalha muito com pesquisa voltada para indivíduos treinados. E o critério que eu falei com ele foi assim, professor, como que o senhor define o que é um indivíduo treinado? É só pelo tempo de treinamento? Porque muita literatura fala pelo tempo de treino, né? E se o cara botou lá 5 anos treinando, mas ele vai 1 vez por semana na academia ou falta muito, ele não é treinado. Perfeito. Não, aí perfeito. Ele falou assim, Rafa, eu uso o que o American College sugere. Se o cara, para ser treinado, tem que agachar com pelo menos 1,25 vezes a massa corporal dele. E o supino tem que ser pelo menos 100% da massa corporal dele. Então, quer dizer, para o cara conseguir fazer isso, ele realmente tem que estar treinando. Se ele só vai na academia, não resolve. Né? Então, é um critério quantitativo. Quantitativo, isso. Agora, como é que ele agacha? O agachamento... Isso, definir o agachamento. É isso, precisa definir. Eu tenho aluno, eu tenho gente que eu avaliei, o cara agachava com o peso do próprio corpo, eu não sabia se ele estava fazendo um good morning, um stiff, um agachamento terra ou um agachamento squat. Porque era totalmente desordenado.
Sim. Uma bagunça. Por quê? Ele tem força? Ele tem. Se eu colocar uma barra nas costas dele, ele vai agachar. Só que ele não tem controle neuromotor. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem assim um paradoxo. Às vezes você tem o aluno que agacha e você fala assim, puta, não tem estabilidade do tronco. É core. É core. Aí você avalia o core dele, 2 testes, ele passa. E aí, o que ele não tem? Ele não tem ação cinética, ele não tem controle, ele tem mecanismos neuromotores descontrolados que ele faz ajustes e movimentos reflexos posturais inadequados que rouba a qualidade de movimento. Então, não adianta eu treinar o core. Não, eu preciso treinar controle neuromotor. Ajuste tá ali, dos eretores. Tá ativar os eretores da coluna, posicionar quadril. Então, o problema não está na força do core. E tem outros que sim, que está na força do core. Sim. Professor, e aí voltando para aquele exemplo que o senhor deu do aluno, do cara que quer peito e bíceps. E aí o senhor quer aumentar a aderência dele nos primeiros 2, 3 meses para ele não sair da academia, porque ele quer ficar grandão em 3, 5 meses, senão ele vai sair da academia. Eu vou falar a minha experiência, né? Minha mínima experiência, né? Mas... Não, por favor, pelo amor de Deus. É assim, porque eu vejo que o trabalho de inferiores é importante. Eu penso sempre assim, né? Quando eu começo com um aluno na academia, e eu vou ser muito tecnicista, talvez, né? Que é o que eu aprendi aí durante minha graduação. Eu tento sempre trabalhar com o meu aluno no início do treinamento para que ele ganhe o máximo de técnica e de coordenação possível, né? E depois disso, eu começo a pensar em prescrição de treino realmente, visando hipertrofia talvez. Então, num primeiro momento do treino, com esse meu aluno que é um iniciante, inexperiente, que não tem controle de nada, eu opto por trabalhar com ele, por mais que seja um cara que queira peitoral e bíceps, eu já venho fazendo isso, né? Eu optaria por fazer com ele pelo menos um agachamento e que fosse o mais livre possível. Exatamente para tentar, para ver o que esse cara tem de ruim num agachamento. Porque eu penso assim, se esse cara consegue executar um agachamento bem, se eu consigo melhorar o agachamento dele, quando eu tiro ele de um agachamento e vou para um leg press, ele vai executar o leg press muito bem. Mas se de início eu coloco ele num leg press, no começo do treinamento, e depois eu tento trazer ele para um agachamento, não necessariamente ele vai conseguir executar o agachamento bem, porque o leg press está numa cadeia cinemática fechada ali, e que é um exercício muito mais fácil de ser executado. É por aí, o senhor concorda? Não, eu acho que as duas posições são fantásticas. Eu diria assim, eu faria os dois. Sabe o que acontece? É assim, eu sei que o agachamento é um exercício muito bom. Então, qual que é a minha sugestão? Eu coloco no aquecimento dele, eu coloco exercícios multifuncionais educativos para melhorar o agachamento livre. Show. Mas primeiro, eu preciso saber onde é que está o déficit dele. Sim, sim. O déficit dele pode estar, principalmente, que a gente vê muito encurtamento de sólio, muito, tá? Então, o gastrocnêmio é relativo aí ao sólio que está interferindo, e estabilidade do core. E que pouca gente sabe disso, não testa, encurtamento de reto femoral e psoas. Sim. Então, tá? E depois eu posso ter um eretor da coluna que está pouco ativado e o core. Então, o que eu faço? Eu melhoro, eu vou fazer no aquecimento, que o sistema nervoso dele está descansado, vou fazer no aquecimento, em vez de botar ele para ficar na esteira, que nem um idiota, 5 minutos, eu vou colocá-lo no pulley alto, para fazer agachamento com auxílio do cabo em cima, para melhorar a estabilidade. E eu melhorando a estabilidade do tronco, ele consegue aumentar de forma dinâmica e integrada, em cadeia, a mobilidade do tornozelo. E se o foco dele for sólido, no aquecimento eu vou lá e faço o alongamento isolado do sólio. Tá. Então, agora, como eu não quero perder o freguês, e ele quer treinar a perna, eu complemento com o leg press, que com 2 neurônios ele faz. Então, eu corro, empurra e puxa. Agora, então, tem que correr paralelo. Não é nenhum nem outro, são os dois. Eu corrijo no aquecimento, melhora a funcionalidade, melhora a qualidade de movimento, melhora a consciência corporal, tudo isso. Então, nós precisamos mudar o aquecimento da sala de musculação. É muito burro. É burro. Não.
Bom, faz uma liberação miofascial lá do sólio, gastrocnêmio, faz uma prancha ventral, que eu sei que ele tem problema, e faz lá o agachamento com auxílio no pulley. Pô, ele já está ativando. Mas e o senhor aí, sabe que o dia que se eu botar alguém fazer um agachamento no pulley, vão filmar o senhor fazendo e vão me mandar falar, senhor Rafa, olha a presepada aí. Se eu tenho ciência, vão querer crucificar o senhor, você sabe disso, né? Mas agora, aí a pergunta é o seguinte, né? Aí você pega os presepados assim, sabe por que este cidadão está fazendo agachamento no pulley? Porque ele foi avaliado, viu, menininho? É isso aí. E você que não tem experiência, viu, menininho? Você não sabe que o controle motor dele precisa ser auxiliado. Os eretores, isso é controle neuromotor. Sabe o que acontece? Os caras só sabem trocar pino. Os caras só entendem de load. Não entendem de movimento. Eu não posso, de forma alguma, colocar o indivíduo para fazer um agachamento com carga se ele não faz o agachamento livre, com o peso do próprio corpo. É proibido. É proibido. Sabe o que eu diria, Rafael? Que eu experienciei? Deixa o agachamento quieto e trabalha o afundo. A ativação muscular é a mesma. Sim. Só que o afundo, a perna da frente, o quadril está em flexão e de trás tem extensão. Eu perco na estabilidade, mas eu ganho no ajuste postural. Perfeito. Então, eu trabalho pernas e tiro a sobrecarga da lombar. O problema do agachamento é lombar. Já foi, antigamente, e a gente achava no meu tempo, que não é do seu, o agachamento estraga joelho. Não estraga nada. A ciência já prova. Sim, sim. Então, se o cara não consegue agachar, mantendo a estabilidade do core, deixa quieto. Manda fazer o afundo. Afundo, não avanço. Faz o afundo. Faz o afundo. A hora que ele tocar o joelhão no chão e meter carga nas costas e fazer, agora vai para o agachamento. Entendi. Show de bola. É uma sequência pedagógica. Depois ele faz o land, o retrocesso. Uhum. Não o land, avanço. É o retrocesso. Depois ele faz o avanço. Eu vejo os negros fazendo passada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que passada. Nem quer fazer viradinha, rodadinha, tronquinho. Pô, peraí, pô. Se eu vou dar treino pro Aquela Nadal... passada em diagonal, assim. Em diagonal. Rotação externa, né? Porque pega o neurônio, pega o espírito. Agora, é a tal história, né, Rafael? A gente treina certo para fazer errado. A gente treina certo para fazer errado no esporte. Imagine se o Rafael Nadal, se o Djokovic, ficar treinando só o afundo, a passada normal, sem realizar flexão de tronco. Sem fizer uma rotação externa da perna de trás e atacar o ligamento colateral medial. Ele não joga tênis. Ele vira um robozinho. Entendi. Não. Então, você tem que treinar o cara, treinar ele para a especificidade dele, aplicar a carga. Para a especificidade dele. Show. Eu faço o básico e depois vou para a potência. Né? Porque o esporte é agachamento com potência. Agora, o idoso agacha com potência. Sentar e levantar da cadeira é um exercício de potência. Sim. Que ele demora 1 segundo. Se ele demorar 2, está fraco. Sim, show de bola. Então, Rafael, eu acho que, veja, eu coloquei assim, óbvio que eu não vou dar nenhum exercício para a perna. Eu estou dizendo assim, a prioridade do treino tem que ser naquilo que o cara está buscando. Quer. Sabe? Aí, a hora que ele se ganhou a confiança, que ele sentiu, ele sentiu que trabalhou a perna menina. Se o homem não sentir que o peito trabalhou, ele vai ficar puto da vida. Sim. Entendi. É uma questão que o Denis está trabalhando muito bem com isso. E eu aprendi isso. Comportamento, né? É emocional. Rafael, daqui a 20 anos, olha que loucura. A gente não pode contar isso para o aluno, viu? Daqui a 20 anos, eu cuidei de um homem que morreu o ano passado. Eu cuidei dele 20 anos. Foi meu aluno 20 anos. Eu ia na casa dele. Se eu mostrar numa live os exercícios que eu dava pro Dr. Oscar, você fala, o professor Mauro é velho louco. Né? Agora, o que é o seguinte? Ele adorava fazer supino. Uhum. Aí eu fazia supino com resistência, com bambu, que o bambu punha, ele fazia o supino para ele sentir a pegada. E eu fazia resistência progressiva. Tá, resistência manual, você mesmo. Manual, eu fazia resistência manual progressiva. Depois eu falei, professor, eu consegui convencê-lo a comprar uma máquina da Life. Ele era milionário.
Tá. Fala aqui, manda trazer. Uma multifuncional. Fazer o supino sentado, falar que não sei o que, a perna. Ele usou umas 8 vezes. Falei, professor, essa máquina é muito chata. Vamos fazer aquela que você segura, que eu sinto que você está me pegando. A máquina virou enfeite na cabeça dele. A máquina virou enfeite. Você entendeu? Então, o treino, você tem que ter essas características. Ele gostava de... Oi, tá voltando aqui. Eu estou te escutando, é que está girando o seu. Aí, sabe o que acontece? Aí, um dia eu falei assim, vou comprar uma bola suíça. Exercício, core, não sei o quê, papapá. Comprei, ele comprou, levei lá, prancha ventral, não sei o quê, papapá. Acabou o professor. Ele falou assim, professor, posso dizer uma coisa? Ele me chamava de doutor. Doutor, eu falei, não sou doutor. Não. Doutor Mauro, essa bola é uma merda. Vou dar pro meu empregado. Eu achei que eu ia... Aí sabe o que ele adorava? O foam roller. Porque ele tinha um problema de coluna, eu dava mobilidade e core em cima do foam roller. Ele falou assim, eu adoro macarrão, porque a minha coluna entra no eixo. É a dor dele, então a gente precisa me entender. Vai literalmente na dor do cara, né? Na dor do cara. Mas sabe o que acontece, Rafael? É assim, a fisiologia evoluiu muito, a biomecânica é fantástica, hoje a gente explica tudo. Não tem mais negócio. Você vê a deltoide anterior, a fibra anterior, faz assim que trabalha mais. E os caras constroem o deltoide, baseado em conhecimento científico, que fica uma belezura. Agora. Mas antes disso, você tem que fazer o cara ir na academia e ir lá treinar 3 vezes. Isso, e segurar esse cara, que ele vai 2 vezes. Perfeito. Eu preciso segurar esse cara, sabe? Então, claro, agora a perna do cara, ele já sobe e desce. Agora, se é um idoso, opa, pera um pouco. Ele precisa sentar e levantar da cadeira. Meu velho, se ele não sentar e levantar, vai ficar com fecoloma, o movimento peristáltico vai ser prejudicado, não vai funcionar o intestino, ele vai me dar trabalho. Então, tem que ter perna. Idoso é perna. Botar um idoso para fazer no rosca direta, para quê? É secundário. Sim, perfeito. Sabe? Concordo plenamente. Sabe? Então, Rafael, aquela sua colocação foi fantástica. Não invalida. Então, quando o pessoal do funcional, esses mitidinhos a dar treino funcional, que critica que as máquinas não servem para nada, fala, tá bom, não serve, vai. Sabe? E aí a turma da musculação que fala que o funcional não existe. Para mim, Rafael, é assim, é o contínuo do treinamento. Eu vou do isolado ao global. Eu viajo. Você não precisa escolher um ou outro, né? Você pode ir somando um ao outro. Somando. E quanto mais ferramentas tiver na sua caixa, melhor fica a sua prescrição de treino, né, professor? Claro, eu acho que todo mundo tem que fazer eu não sei, às vezes eu uso errado, é agachamento ou levantamento, é o levantamento terra. Na minha, o cara está agachando e pegando o peso, levantando, é agachamento, mas é levantamento terra. É nome. É nome. Então, todo mundo tem que fazer esse exercício. Stiff. Sabe por que o stiff todo mundo tem que fazer, Rafa? No coronavírus, eu fui lavar prato. Tá. Fui lavar prato. Tá. E fiquei 15 minutos. Eu tô passando muito por isso. Minha esposa tá me dando pra lavar prato todo dia. Então, para lavar prato, eu tenho que fazer uma flexão da coluna lombar. Ela tá aqui, eu paro aqui eu fui calculando, até fotografei para ver, eu ficava em 50, 45, 50 graus, 90, 80, aqui. Eu não chegava a fazer a rotação anterior do quadril. Entendi. Então, o load tá na flexão lombar. Sim. Pô, eu comecei a... E a minha coluna lombar é muito boa. Eu treino, eu faço prancha, eu não faço prancha. Acho um horror. Isso é pra mim idiota. Tá. Eu treino, meu core é fantástico. O teste de Kennedy eu 0. Tá. Eu falei assim, pô, desgraçado. Eu senti um desconforto. Falei, preciso fazer mais stiff. Porque a minha lombar... Tava sofrendo para sustentar. Tava sofrendo para ficar na isometria para lavar a louça. Agora, imagina o seguinte. A mulher que vai ter que arrumar a cama. É a posição do stiff. Se ela não tiver os eretores da coluna e alongamento dos isquiotibiais, ela vai estragar a coluna arrumando a cama. Sim. Então, todo mundo tem que fazer o stiff. Todo mundo tem que fazer o agachamento terra para pegar o objeto no chão. E todo mundo tem que fazer o agachamento para sentar e levantar.
Sim. Esses três, para mim, pô, se o Exercício nego básico, fizer né? isso, A gente chama de exercício básico e realmente é básico, né? Ou é o começo, né? é o básico. Então, enfim, eu acho que essas são algumas questões aí, né? Eu acho que tem que ensinar o agachamento, porque é um exercício funcional. Agora, tem que avaliar para saber como é que eu vou corrigir o agachamento. Sim. E aí, logicamente, né? O pessoal, para quem está assistindo a gente, o professor Mauro tem um livro. Deixa eu virar só o pessoal ver aqui, professor, só um minutinho, tá? Chama-se. Opa, volta, eu mudei a página errada. O professor Mauro, pessoal, tem um livro muito fera, que inclusive eu ganhei esse livro, vamos deixar isso bem claro. Muito obrigado, professor. Uma alegria. Avaliação multifuncional, juntamente com o Rafa, meu xará. Seu filho, né, professor? É o meu filho. Ele é físico, professor? Ele é professor de educação física, adora musculação e é físio. Eu falei para ele, você vai ganhar muito mais dinheiro sendo físio, né? Mas ele gosta do treinamento funcional. E a nossa proposta, Rafael, do treinamento multifuncional, eu chamo de exercício. Na minha proposta metodológica tem exercícios com música, exercícios com máquinas e aparelhos, sim, tem que ter, sim. Tem que ter, na minha proposta. Eu não concordo com esse funcional, não é que é melhor nem pior. O treinamento funcional tradicional, que deixa que não as usa máquinas. Nada, né? Entendi. Não, para mim, depois eu tenho peso do próprio corpo e acessórios. Depois eu tenho os alongamentos, o toque suave, os exercícios respiratórios e relaxamento. Então, eu não penso só na força, sim, entendi, só na resistência. Entendi. Tá? Então, esse é um ponto assim. Então, esse livro, né, Rafael, a gente fez. Não tive dinheiro ainda para fazer na versão paper, a versão e-book, né? Não, mas fora qualquer. É show de bola, professor. Pode mandar imprimir aí e começar a comercializar, que a galera vai gostar muito. Agora, uma coisa, professor, e aí voltando naquela nossa discussão, né, de aderência do aluno, né? Alguns pontos para nós, faltam alguns 5 minutos aqui. Alguns pontos que eu acho importantíssimos que o pessoal entenda, né, compreenda assim do processo de treinamento, né? A gente aprende muito sobre fisiologia. Eu falei isso com o Denis também e falei isso com o Cauê um outro dia, fazer um link do que eu conversei com os dois, né? A gente aprende muito na faculdade sobre fisiologia, biomecânica, treinamento, mas a gente aprende pouquíssimo sobre comportamento, né, sobre psicologia. Eu, particularmente, a única psicologia que eu tive na faculdade foi psicologia do esporte, que era voltada para atleta. E aí o Denis falou uma coisa que eu achei super interessante, que é assim, Rafa, há pouquíssimo tempo para cá, começou a ser estudado a psicologia do exercício, que é aquela psicologia que não é para o atleta, é para quem pratica exercício, é o cara que quer saúde, por exemplo. Como você consegue compreender e atender melhor esse cara, aumentar a retenção, por exemplo, igual o senhor falou, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto que tem que ser levado muito em consideração e isso muitas vezes pode estar junto num processo lá de avaliação. Você conseguir enxergar isso no seu aluno, qual que é a necessidade desse cara de verdade, né? Então, né, Rafael, por isso que a avaliação, aquele momento, aquela conversa, que você vai perguntar para o aluno, o que você quer? Então, é muito importante entender o seguinte. Que o senhor falou, né? É muito importante entender o seguinte. Quando o aluno diz assim, eu quero emagrecer, 70% vai declarar isso. Fala, tá legal. Você não para por aí. Você quer emagrecer, Rafael? Me conta por quê. Professor, porque meu marido tá me chamando de gorda. Porque as minhas amigas todas são magras. Professor, porque eu vou no casamento da minha sobrinha e eu vou ser madrinha. Então você está entendendo? Você está percebendo que o emagrecimento não é uma questão de porcentagem de gordura. É um problema afetivo, sobrevivência no casamento, aceitação social. Isso é até uma estratégia de venda, né? É você conseguir... o lance não é quantos por cento você perdeu, é o quanto estar mais magro vai te proporcionar de satisfação. Isso. E aí, Rafael, a gente vai perceber que depois de algum tempo aquela pessoa não emagreceu nada e continua. Por quê? Quando você tem um objetivo, é o que o pessoal declara, existe o subjetivo. É o que está escondido, que ele não tem a coragem de te falar no primeiro momento. E você, como bom avaliador, como bom personal, você precisa descobrir isso. Então é uma jornada, é um raporte, plenamente. é uma jornada.
sabe? Então, você quer emagrecer, o cara emagrecer, ficar em forma e não sei o quê. Sabe aquelas avaliações que nem põe um xizinho? Sim, sim. Isso é muito pobre, isso é muito pobre. Concordo plenamente, professor. Eu vou mostrar uma coisa só para o pessoal aqui, como boa. o tema era agachamento, tá? Tá dando para ver o agachamento overhead? Perfeitamente. Veja lá. E desce, vai. Mais uma vez e vai. Pau. Aí esse aluno, deu para perceber? Sim, perfeito. Dá para ver. Então, ele tem um sério problema de mobilidade, de dorsiflexão. Problema. Eu avaliei esse aluno, ele passou no teste de Kendall e no teste de prancha. Então o problema dele não é core, é pouca ativação dos eretores, e o sério problema dele é de mobilidade. Perfeito, ele não tem, a dorsiflexão dele é muito curta. Então o que acontece? Ele compensa. Agora eu vou mostrar um aluno que treina, meu aluno há 20 anos, tem 72 anos. Que legal. Que vai fazer o agachamento. Frente, prepara e vai. Perfeito. 72 anos. Que maravilha. Nunca treinou agachamento backhand, fronthand, overhead. Nunca. Não precisa botar carga. Ele não quer ter. Para que ele vai fazer agachamento backhand ou fronthand, overhead? Não. Ele tem que sentar e levantar. Então, não é tem isso que ter qualidade. Não é isso que ele quer e não é isso que ele precisa. Sim, esse então, é o ponto. Show. Sabe? Então eu vou mostrar um outro só para finalizar, se dá tempo. Dá sim, temos 3 minutos para mostrar. Então vamos, tá vendo? Essa é uma. Tá lá com os pontinhos que eu fiz a avaliação cinemática dela. Então vamos. Essa é uma professora de educação física. Tá? E. A Gerlane tem 2 problemas. Opa. Não, é isso aqui que eu quero não. Pera aí. Pare. A Gerlane, essa professora, ela tem uma instabilidade do core muito grande. Quando no teste de Kendall, quando ela começou a descer, ela perdeu o contato da lombar em 80 graus. Pouquíssima ativação. Ela não tem estabilidade do core. Refletiu. E ela tem problema de dorsiflexão. Ela tem 2 déficits. Sim, então, quando eu avalio o agachamento para corrigir, eu preciso fazer os testes complementares. Eu tenho uma visão sistêmica global, mas eu preciso ter a visão local. Eu atuo de forma local para corrigir o global. Isso a gente estudou. Então, isso é um ponto muito... Agora, vamos ver a dona Lia, que tem 75 anos, que fez o agachamento. Mais 2 vezes. Mais uma vez. Vai, desce. Vai. Ela, coxa paralela ao solo. Que legal. E aí? E a nossa aluna Gerlane? Então, essa menina, se ela quer treinar a perna... professor, ela tem uns gambitos, quer treinar a perna. Ela pode agachar? Não, com carga não. Mas se ela não treinar a perna, eu vou perder a freguesa. Faz cadeira extensora, faz leg press e corrige o agachamento. Os 2 vão no paralelo. Não perco a freguesa. Sim, perfeito. O problema é que... Então, essa é a pegada, vamos dizer assim. Perfeito, professor. Então, assim, eu compreendo perfeitamente o que você falou. Assim, você conseguir associar a parte técnica de prescrição de treino com a fidelização do aluno. E, na verdade, é importante que a gente entenda que a fidelização não está voltada só para o lado comercial, nosso como personal trainer, não. Está voltada para a gente conseguir ter um número maior de pessoas praticando exercício físico, né? E aí você tem a população mais saudável como um todo. Afinal, sabemos muito bem que o sedentarismo mata mais do que qualquer exercício físico. E, Rafael, eu vou mandar, é uma pena, é muito curto tempo, o depoimento das pessoas, Rafael, que fazem a avaliação multifuncional. Professor, eu treino há 10 anos, nunca me falaram isso, nunca me mostraram, nunca disseram o que eu preciso. Eu estou abismado, eu estou assustado. Eu avaliei uma garota, uma ferreira,
esposa de um grande professor de musculação, de hipertrofia, de bodybuilder e tal. Ele falou o seguinte, ela falou assim, professor, eu treino há 10 anos, eu não sabia como eu agachava errado, nunca ninguém me corrigiu. Há 10 anos que eu treino com déficit de movimento. Aí ele falou assim, e sabe, professor, isso lá na academia, né? E ó, tá vendo quem que tá aqui, ó? 90% aqui é pior do que eu. Então, eu quero reter o aluno, eu preciso cuidar dele. Precisa você ser cuidada. Então, os professores, é importante o aluno sentir que ele quer ganhar músculo, que ele vai ganhar. Mas o quanto e o qual tem que caminhar juntos. Perfeito. E se você filma o aluno e você mostra para ele, um dia o professor falou assim para mim, professor, o aluno falou que não queria fazer tal exercício. Eu falei, é mesmo? Você perguntou que exercício ele gosta? Não. Ah, você é inteligente, hein? Você avaliou? Não. Você mostrou os déficits de movimento? Como é que você quer convencê-lo, cara? Foda. Isso é foda. Eu não quero tomar injeção. Agora, se o médico diz assim, você toma injeção, você morre? Você vai tomar Claro injeção? que eu vou tomar injeção. É lógico. Perfeito. Me convenceu pela dor. Perfeito. Show de bola. Professor, ó, nosso tempo está finalizando. Vou deixar aqui o pessoal mandar os comentários para o professor ver os elogios pela sua contribuição na nossa live aqui. Quero te agradecer verdadeiramente, professor. Pessoal, quem está assistindo, o professor tem esse livro, Avaliação Multifuncional, que ele me enviou, que é um livro coisa linda, que explica muito bem isso do que ele está falando aqui. Tem também a tese dele de doutoramento, que ele fala do exercício agachamento a fundo, que eu acabei de ler a tese agora, inclusive, muito legal sobre agachamento a fundo. Parabéns pelo trabalho, viu, professor? Obrigado, querido. E quero agradecê-lo verdadeiramente por ter a oportunidade de bater um papo com o senhor. Assim, para mim uma grande honra, viu? Muito obrigado mesmo. Nossa, sem palavras. Rafael, obrigado. Você ia fazer uma outra futura para falar um pouquinho mais sobre avaliação, outros testes. Eu acho que com a sua competência, que eu acho fantástico, a sua forma, vou dizer assim, simples e objetiva. E só faz simples quem sabe muito. Quem sabe pouco complica. Eu concordo plenamente. Legal. Tá? Então, conte comigo se eu puder ajudar em outros bate-papos, em outras. Nós precisamos ajudar essa garotada, esses jovens, e os velhos também, hein? Tá cheio de velho. Jovem errar, tudo bem, porque não tem experiência. Mas velho, que uma experiência errar, tem que puxar a orelha, tem que treinar. Que seja a primeira de muitas lives, professor. Será um prazer muito grande. Eu tenho um ritual nas lives, professor, que é assim, ó, para o pessoal, na hora de marcar a gente no Instagram, a gente faz assim, ó, a hora do print. Faz assim. Show de bola. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, Rafael, um abraço. Fique com Deus. Um abração para a família, você também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.